Está acontecendo muito no nosso tempo. Levítico, capítulo 18. Descobrir a nudez. Esse texto de Levítico, capítulo 18, ele fala mais de descobrir a nudez entre família. A maioria acontece na família. Então o texto diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em quem habtastes, e nem fareis segundo as obras da tua terra de Canaã, para a qual eu vos levo para lá. Nem andareis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum homem chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não descobrirás a nudez do teu pai, não descobrirás a nudez da tua mãe, ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, filha da tua mãe, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, diferente. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da tua mulher, de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez não descobrirás. A nudez da tua irmã, parente de teu pai, a nudez da tua irmã, da tua mãe, não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. Irmãos, esse texto aqui, quando ele fala da nudez, está falando, nudez significa relação sexual, tá? Aqui nesse texto. Então o Senhor, ele fala para Moisés, e ele diz para Moisés assim: Moisés, fala para o povo, e diz para ele, que eu sou o Senhor teu Deus, para guardar os meus estatutos, guardar os meus mandamentos, guardar as minhas leis. Ou seja, está acontecendo no mundo todo, irmãos, desde lá do começo do mundo, continua até hoje, e a situação está piorando a cada dia mais, a cada dia que passa, a situação está piorando mais. Quando diz não descobrirás a nudez do teu pai, o que está acontecendo no mundo é pai tendo relação sexual com filha, pai tendo relação sexual com a cunhada, com a prima, com a sobrinha, com a irmã. E então o Senhor fala para Moisés passar esse recado para o povo. Isso que está acontecendo são coisas assim que foram tiradas, coisas que foram tiradas lá do Egito, coisas que eram do Egito, são coisas que Deus tirou o povo do Egito,
trouxe o povo para uma terra que mana leite e mel. Mas a palavra do Senhor diz que tanto lá no Egito acontecia essas ações sexuais, tanto na terra aonde Deus ia mandar o povo, que era uma terra rica, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, lá também iria acontecer várias coisas na parte da família, que a maioria das relações sexuais, a maioria da tragédia que acontece são no meio de família. Então o Senhor fala para Moisés passar para o povo, né? Muitas vezes os avós, né? Os pedófilos, né? Que pega os netos e estrupa os netos, as crianças, os sobrinhos, as primas. Isso acontece tudo dentro da família, no meio da família. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder nem receber visitas na nossa casa. Por quê? Porque não vai haver mais confiança na família. Muitas vezes a gente não vai dormir à noite preocupado daquele parente que chegou na nossa casa e está dormindo no outro quarto. De repente ele sai daquele quarto e vai no quarto das nossas filhas e estrupa nossas filhas, nossos filhos. Você está espantado com isso? Mas é a realidade. É a realidade que está acontecendo em todas as famílias e no mundo todo. Até no mundo religioso. É o sogro saindo com a nora. É a sogra saindo com o genro. A sogra saindo com o genro. Tomando o genro da própria filha. E o sogro tomando a esposa do próprio filho. Acabou o amor hoje. Ninguém tem mais amor. Ninguém tem mais compaixão um pelo outro. Está virando uma desordem, está virando uma bagunça dentro das famílias. E a realidade da nossa vida é essa, que há dois tipos de destruição. Destrói o casamento do sogro e da sogra, destrói o casamento do filho com a nora, destrói o casamento da filha com o genro. Está uma bagunça. E as famílias estão sendo destruídas por conta disso. Porque nós não temos mais paz na vida. Se nós temos uma neta, temos que ficar cuidando daquela neta o tempo inteiro, vigiando aquela criança. Temos um netinho, tem que ficar olhando aquele netinho, aquela criança. Por conta do estupro, por conta da parte sexual nas famílias, dentro das famílias, dentro de casa. Nós não podemos mais confiar em ninguém, confiar nas pessoas dentro da nossa casa. Muitas vezes você faz lá uma festa e chama as pessoas, aí vem os convidados. Aí aquele convidado de dentro da sua casa mesmo pode ter. Olha para o seu marido e diz, nossa, como ele é bonzinho, né? E aí já vai e já destrói aquele casamento. Ou olha para sua esposa, nossa, como é uma pessoa boa, né? Como que é bonita. Já vai lá e destrói aquele casamento. Dentro da nossa própria casa. Tudo está acontecendo dentro da nossa própria casa, dentro das famílias. Então, o Senhor fala para Moisés, Moisés, avisa o povo, para eles não se contaminarem. E então ele diz que a irmã não descobrir a nudez da sua irmã, o irmão não descobrir a nudez do seu irmão. A nudez significa relação sexual. E também a irmã não descobrir a nudez do irmão, que é filho de outro pai,
Então o Senhor fala para Moisés: é irmão do mesmo jeito. Mesmo que é filho de um pai ou filho de outro pai, é irmão do mesmo jeito. É filho da mesma mãe ou é filho do mesmo pai? É filho do mesmo jeito, é irmão do mesmo jeito. E ali o Senhor continua falando, dizendo: a filha do teu filho, ou a filha da tua filha, ou seja, os netos. Quantos avós estrupando os netos, as netas? Crianças ali sofrendo, e não pode falar nada para os pais, porque muitas vezes estão ameaçados. A mãe que vê o marido estrupando a própria filha e não fala nada e deixa. As mães e os pais vendendo as suas filhas, vendendo os seus filhos por dinheiro para outras pessoas a estruparem, terem relações sexuais com aquela filha ou com aquele filho. A nudez da filha da tua mulher, que é gerada de outro pai, mas ela é a tua irmã da mesma forma. A nudez da irmã do teu pai, a irmã do teu pai, que é sua tia do mesmo jeito, é teu sangue do mesmo jeito, é da família do mesmo jeito. Isso não pode acontecer. É primo casando com primo, tio casando com tia. Isso não pode acontecer. Aí você pode falar para mim: Silmara, mas isso daí é no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz assim: Moisés, avisa o meu povo, porque isso é um estatuto, é uma lei, ou seja, é uma regra, ou seja, estatuto, é uma regra, é uma coisa que não pode ser mudada. Vamos dizer assim: você faz um documento e aí você passa uma herança para tal pessoa, e muitas vezes a sua família não concorda com aquela herança. Vamos dizer que isso é um estatuto. O estatuto que não pode ser mudado, não pode ser quebrado, não pode ser violado, não pode ser tirado. Isso é para o resto da vida. Então essa parte do Antigo Testamento é para o resto da vida. É um estatuto que não pode ser quebrado, não pode ser violado. E o Senhor está dizendo que essa parte é um pecado gravíssimo, é tão grave, tão grave, tão grave, que o Senhor a ponto de tirar essa pessoa da face da terra. A ponto de tirar essa pessoa da face da terra. Então a nudez da irmã da tua mãe não descobrirá, porque ela é tua parente, ela é sua tia, é irmã da sua mãe. A nudez do irmão do teu pai, ele é seu tio também, não terás relação sexual com o teu tio. A nudez da tua nora não descobrirá, porque ela é mulher do teu filho. Ela é mulher do teu filho, não descobrirá a nudez da tua nora. Quanto sogro largando das suas mulheres, indo embora com a nora, filha do filho, ou genro, indo embora. A destruição do lar, a destruição da família, tudo por desejo carnal. Não olha a consequência da família, a consequência do filho. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É teu tio. A nudez da mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a nudez, porque são parentes. Maldade isso é maldade. E não tomarás uma mulher como a sua irmã para afligi-la, descobrindo a nudez com ela na sua vida. Ou seja, nesse caso aqui, é a pessoa que deixa o outro de refém ali num porão,
ali num porão de escravo sexual. Quantas crianças estavam no porão sendo escravo sexual do seu avô, da sua tia, do seu tio ali? E demorou para ser descoberto pela polícia aonde que estavam aquelas crianças. Desde pequenininho, as crianças já estavam mocinha, ali escondido naquele porão, satisfazendo o desejo sexual de um monstro. E então, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Senhor. Não deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás passar pelo fogo perante Moloque, não profanará o nome do seu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, não pegue os seus filhos, que é a tua semente e a tua herança, e dê para ser queimado para o Deus Moloque. Não faça isso, maldade é pecado contra Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Com o varão te não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Homem com homem, mulher com mulher, maldade é, abominação é. Nem te deitarás com um animal, para não te contaminares com ele. Nem a mulher se verá perante um animal para se juntar com ele. Confusão mental é. Vai se contaminar. Já eu explico para vocês sobre a contaminação. Aqui a gente está lendo na Bíblia, mas existe no mundo inteiro pessoas que fazem sexo com pessoas mortas, que é o desejo deles. Pessoas que fazem sexo com animais, tá? Tanto homem, tanto a mulher fazem sexo com animais. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as pessoas, e eu lancei fora de diante da sua face. As pessoas que estão contaminadas e que foram contaminadas antigamente, Deus lançou para fora da nossa face, Deus lançou para longe de nós, para nós não se contaminar. Em nenhuma dessas coisas se contaminarás, pelo que a terra ela está contaminada. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores, porque a terra está contaminada. Porém vós guardareis os meus estatutos, vós guardareis os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro, nem o peregrino entre vós. Aqueles que visitam a tua casa, aqueles que é natural da tua casa, aqueles que é estrangeiro, aquele que é peregrino, que não vai estar sempre na tua casa, aquele que é peregrino, estrangeiro, que está viajando, visitando a sua casa. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam diante de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava entre vós. Portanto, qualquer que fizer alguma dessas abominações, a alma que fizer essa abominação será extirpada do meio do meu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhum dos estatutos dessas abominações que fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles, porque eu sou o Senhor teu Deus, assim diz o vosso Deus. Assim diz o vosso Deus.
só vai acabar quando Deus chamar a tua igreja, quando Deus acabar com esse mundo. O estatuto de Deus também não vai acabar. A palavra de Deus, ela é ontem, ela é hoje, ela é eternamente. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não vai mudar, ela permanece para sempre. Ela vai permanecer para sempre. E então ele diz assim: tanto o povo que eu tirei do Egito não é para se contaminar, tanto o povo que eu estou levando para a terra prometida também não é para se contaminar, é para obedecer e seguir os estatutos de Deus. Seguir os estatutos de Deus. Irmãos, como eu disse, a maior parte do sexual acontece dos estrupos, acontece no meio de família, no meio da família que acontece todas essas coisas. Eu estou dizendo isso para vocês porque é bíblico. É bíblico. Muitas vezes colocamos pessoas que é parente ou não é parente de outra cidade dentro da nossa casa, e a gente deixa a pessoa à vontade lá com nossos filhos pequenos. Isso não deve acontecer. Aí você fala assim: não, porque eu sirvo a Deus, eu tenho Espírito Santo e eu sirvo a Deus e nada vai acontecer. Eu vou dizer para você o que eu sempre digo: nós temos que viver na nossa realidade. Nós não podemos viver a ilusão. Se Deus está falando aqui, se Deus escreveu aqui, que é para você cuidar da sua família, é para você cuidar das suas coisas, da sua família. Se Ele está falando, porque é a realidade que pode acontecer. Se Ele está falando, nós temos que obedecer e saber que é estatuto de Deus, que a palavra dele não vai mudar. A palavra dele não vai mudar. Aí você pega, deixa seus filhos com o estranho, aí você pega e sai. A hora que chega a acontecer um negócio, aí você vai lá falar para Deus: Senhor, eu estou tua serva, por que o Senhor deixou acontecer isso daí? É bíblico. Isso aqui é um estatuto, isso aqui não vai mudar. O dízimo mudou, o sacrifício mudou. O sacrifício não é estatuto, o dízimo também não foi estatuto, mudou muitas coisas. Mas aqui dentro do texto está dizendo que esse pecado sexual da parte de Satanás é um estatuto dele, e a parte de Deus que nós devemos obedecer e seguir o estatuto de Deus em obediência também não vai mudar. Que aqui está escrito que a realidade é a realidade que está acontecendo no mundo, e no mundo religioso, no mundo das famílias, em qualquer família está acontecendo isso. Ou você vive a realidade, ou você não tem nada para cobrar de Deus, porque essa é a palavra de Deus. As pessoas dizem assim: nossa, mas como você é desconfiada? Eu não sou desconfiada, eu vivo na realidade. Eu vivo na realidade, eu não sou desconfiada. Não tenho duas caras. Realidade é realidade, ilusão é ilusão. Então a palavra do Senhor diz que para nós permanecermos no estatuto de Deus, em obediência a Deus, nós não podemos aceitar as práticas e os padrões de moralidade dessa sociedade onde nós estamos convivendo. Deus, ele disse assim: lá no Egito vocês conviveram com essas práticas, e na terra prometida, aí onde vocês vão, na terra de Canaã, também lá naquela terra tem as práticas, mas vocês têm que vigiar, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que obedecer os estatutos de Deus. Obedecer os estatutos de Deus. Nós vivemos nessa terra. A palavra do Senhor está dizendo que essa terra, ela está
ele contamina a nora. O irmão contamina o irmão, porque a terra está contaminada, a terra está cheia de prostituição, a terra está cheia de estupro, a terra está cheia de morte, a terra está contaminada. E o Senhor diz que Ele não quer que nós se contaminamos. Nós não se contaminamos, Ele quer que nós guardamos o estatuto, guardamos a palavra de Deus, que nós obedeçamos a Deus. Nós podemos conviver no meio dessa terra, no meio desse povo, mas nós não podemos obedecer às práticas deles. Nós não podemos obedecer e viver as práticas deles. Deus ordena ao seu povo que faça da sua palavra o único padrão de discernimento. A palavra de Deus é o único padrão para nós discernirmos o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Deus deve ser um padrão único de conduta moral e espiritual das nossas vidas, do ser humano. Deus, Ele diz assim: não faça conforme as obras do Egito, não faça conforme o povo do Egito fazia, e não faça conforme a terra de Canaã, pelas quais vocês estão indo para lá, a terra que mana leite e mel. Lá também vai existir isso daí, lá também existem essas práticas de irmão com irmão, tio com tio, sogra com nora, sogro com nora. Então o Senhor, Ele está dizendo assim: isso é ilícito, essas práticas sexuais impuras, é ilícita descobrir, expor ou ver a nudez que não seja do seu cônjuge. Que não seja do seu cônjuge. É uma violação às fronteiras da pureza. Quem comete esse tal pecado, o corpo fica podre. O corpo fica podre. Tem uma história do meu professor que ele diz que o rapaz que fez sexo com um morto, o pênis dele começou a cair aos pedaços. Ele ficou contaminado. Ele ficou contaminado com a carne morta, a carne da morte. E então, a mulher que sai com o homem rodado, aquele homem que é rodado por aí, que tem um negócio tudo contaminado, sujo, cheio de bactéria e de verme, ela pega essa contaminação. Ela pega essa contaminação, ela pega essa bactéria, ela pega também esse verme na vagina. Então isso chama contaminação. A pessoa ela fica contaminada. Deus, Ele diz que a terra está contaminada, ela está impregnada, ela está contaminada com essa parte sexual, que é muita sujeira. Muita sujeira. Então é uma violação à pureza do nosso corpo. Deus, Ele quer que nós tenhamos um corpo puro, um sangue puro, que nós não se contaminamos com esse povo, com essa gente, com essa terra, mas que nós vivemos o estatuto de Deus, mas que nós vivemos uma pureza de Deus. Uma pureza de Deus, um corpo limpo, sem doença sexualmente transmissível. Você entende? Então, quando a mulher sai com um homem que tem uma doença sexualmente transmissível, ela fica impura porque ela pega também. Ela passa a ter uma contaminação, ela é contaminada. E essa contaminação vai passando de pessoas para pessoas e vai contaminando mais a terra, vai contaminando mais as pessoas. Contaminando mais. E então o Senhor diz assim: desde os tempos
contaminação? A contaminação que Daniel poderia obter na vida dele era a contaminação da idolatria. A contaminação da idolatria. Por quê? Porque o rei era idólatra. Ele entregava para os deuses, ele entregava o vinho, ele entregava seus funcionários, ele entregava alimentação, ele entregava comida, as frutas, ele entregava tudo para os deuses. Deuses Moloque que queimava a criança, ele entregava tudo para os deuses, até a alimentação. Então a comida do rei era consagrado aos demônios. Então o alimento do rei era consagrado aos demônios. Então Daniel não queria se contaminar, porque se Daniel comesse todos aqueles alimentos consagrados aos demônios, ele ia estar sendo contaminado, fazendo a vontade do rei. Ele estaria fazendo a vontade do rei, e então assim, mais um homem na face da terra sendo contaminado. Então a mulher ou o homem que sai com pessoas com doença sexualmente transmissível, elas passam a ser contaminadas, e vai e contamina o outro, e vai e contamina o outro. Está entendendo? E então quando a mulher rejeita, ela não entra em estado de contaminação. Ela continua pura, ela continua na pureza, uma pessoa limpa, na presença de Deus, obedecendo o estatuto de Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Então Daniel recusou ser contaminado. Por quem e por quê? Pelos alimentos sacrificados aos demônios. Então ele rejeitou, então ele não foi contaminado, ele serviu a Deus. Ele se manteve puro para com Deus. Assim é o servo de Deus, ele se mantém puro na presença de Deus. Ele não chega na presença de Deus contaminado, mas ele chega com pureza na presença de Deus. Aleluia. Então o pecado interior é o que contamina a nossa alma. Aquele pecado interior, aquilo que a gente tem, aquele desejo que a gente tem dentro da nossa vida. Porque o que entra pela boca não contamina. O que sai é o que contamina. Por que é o que sai que contamina? Porque a pessoa, ela tem aquele desejo dentro do coração dela. Então quando ela comete o ato, ela contaminou. Porque ela cometeu aquele ato daquele desejo que ela queria. Então ela se contaminou. Entendeu? Então é uma forma de contaminação. A ignorância de não entender a palavra de Deus, de não saber da palavra de Deus, de não querer ter reconhecimento da palavra de Deus e de não aceitar a Deus, essa ignorância de não querer aceitar a verdade de Deus, também é uma contaminação. A pessoa, ela se contamina. A dureza de coração de não querer aceitar a Deus, de não se humilhar para Deus, é uma contaminação. Ela se contamina e ela contamina o outro. Ela contamina o outro porque ela não fala do amor de Deus para o outro. Ela só fala de destruição. Então ela contamina o outro. Se você ficar meia hora com uma pessoa pessimista, uma pessoa que fala e reclama da vida, reclama disso, reclama daquilo, reclama de tudo, você sai contaminado de perto daquela pessoa. Meia hora que você ficou perto dela, ela destrói a sua vida. Meia hora que você ficar perto dela, você tem uma dor de cabeça, você tem uma canseira, você quase morre. Porque você foi contaminada por conta daquele peso dela. Isso é uma contaminação. E então, é aquilo que sai do nosso coração. Então a terra contaminada contamina a terra. Por que o pecado contamina a terra e por que a terra ela está contaminada? Deus diz que ela está contaminada e é um estatuto.
ela está contaminada. Por quê? Porque essa contaminação, ela não é um mandamento de Deus. Por isso que ela está contaminada. Porque ela não obedece o mandamento de Deus e ela não é um mandamento de Deus. E a contaminação, muitas vezes eu vou ser um pecador igual a todos. Eu vou perder a minha pureza igual a todos, por conta da desobediência. Então, quando nós obedecemos, nós não somos contaminados por essa terra. Então, toda desobediência, ela traz contaminação dessa terra. Sai a pureza do nosso coração. O nosso corpo passa a ser impuro. Então, o estatuto de Deus são leis que não é destruído, que não acaba nada. Deus, ele não volta a sua palavra para trás. Deus, aquilo que ele começa, ele termina, e Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Mas os maus desejos, né? Que muitas vezes nós temos maus desejos no coração. A lei de Deus é um conjunto de instruções divinas que revela o nosso pecado humano, né? Mas também a lei de Deus, a palavra de Deus, revela o caráter de Deus, revela a palavra de Deus. Então é um conjunto de regras, é um regulamento que não vai mudar. Então esse desejo que a gente muitas vezes tem é uma vontade, é uma força profunda ligada à falta ou querer, né? É um desejo impossível, a busca pela satisfação e o apetite, ambição e cobiça sexual. Então, assim, esse desejo sexual que as pessoas têm é um impulso. Quando vê, o sogro já agarrou a nora, porque ele teve aquele impulso sexual, aí destrói as duas famílias. Quando vê o avô já estrupou a neta, porque é um impulso sexual, é um desejo que é um impulso sexual, aí destrói família, destrói tudo, porque aquele desejo, aquele impulso sexual é uma força tão grande, que acaba com a família, é uma destruição total. Aquele impulso sexual, o tio que estupra a sobrinha, né? O pai que estupra o filho, o irmão que sai com a irmã, que casa com a irmã, aí vira uma bagunça total, uma destruição de família total. Então o Senhor, ele está dizendo assim: Moisés, fala para o meu povo não se contaminar, fala para o meu povo não se misturar, fala para eles obedecerem a minha palavra, porque a terra está contaminada sexualmente. Não há respeito, não há família mais. Pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês, chega lá, estrupam os filhos de vocês, roubam as mulheres de vocês, roubam os maridos de vocês, e é assim que está. Então Deus diz, tanto para o estrangeiro, tanto para o peregrino, tanto para um vizinho, tanto para um parente, que é tudo dentro de família. Os maiores estrupos que acontecem no mundo é dentro das famílias. É dentro das famílias. E o que eu estou dizendo para vocês é a palavra de Deus, é a realidade. Não é ilusão. Nós estamos vivendo numa realidade. Amigos de marido que vão para dentro da casa, num churrasquinho, tomar uma cervejinha, daqui a pouco aquele impulso sexual já vai dar de cima da mulher do amigo. E sai até morte naquele churrasco. Dá de cima da mulher do amigo, entra dentro da casa, pega a filha, pega a esposa e vai destruindo tudo a esposa do amigo. É a vizinha que vai falar um oi para você na tua casa e vai lá, cata seu marido, ou vai lá, cata sua mulher. A contaminação da terra, a contaminação do mundo está tão grande, que Deus está pedindo para o teu povo: não se misture com essa gente, não se contamina. Não se contamina.
a sua melhor amiga, te dá a espunhalada pelas costas. Essa é a palavra de Deus. Pessoas fazendo sexo com mortos, pessoas fazendo sexo com animais. Isso é realidade. Homem que sai com animais e depois vai lá e dorme com a sua esposa, contamina a sua esposa, ele está contaminado e então acaba contaminando a sua família. Vira uma contaminação total. Então o Senhor fala para Moisés, fala para eles que isso é um estatuto, não vai mudar. Não vai mudar o meu estatuto. Eu sou ontem, eu sou hoje e eu sou eternamente. A palavra de Deus, ela não muda e não mudará. Ela não mudará. Ou nós vivemos a nossa realidade, ou nós vivemos a nossa ilusão e deixamos as pessoas entrarem dentro da nossa casa e destruir a nossa família. Como eu disse no começo, vai chegar um tempo que nós não vamos poder receber visita na nossa casa. Não vamos poder receber visita na nossa casa, porque não dá para saber quem é a visita e o que essa visita é capaz de fazer contra a família. Então a palavra do Senhor em Levítico capítulo 18 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Sou eu que estou falando. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra dessa noite. Graças a Deus a gente conseguiu. Se você não entendeu, repita ela, leia de novo, assista novamente. Amém?